E aí, pessoal, nosso último vídeo dessa semana é para revisar a matéria. E assim, a Milena Moura pediu para falar um pouquinho de poderes, e eu te prometo, Milena, que a gente vai falar isso, tá? Se não for nessa semana já não vai ser, mas se não for na próxima, na outra, eu vou tentar falar isso logo na próxima semana, porque realmente é um tema muito importante. Queria até agradecer sua participação também. Mas a gente recebeu muitas, mas muitas mensagens pedindo para tratar de Atos, né? Ana Cláudia Leal, Vivian Castelo Branco, Maria Helena Consenso, eu sei que eu não podia estar mostrando isso aqui, né? Ivanildo Costa, Juliana Tamara, Fernanda, assim, foram muitas, tá? Se eu não falei seu nome, fique em paz, porque foram muitas as mensagens pedindo para falar de atos administrativos. O Greg, que estava gravando, já tinha mostrado que eu não podia mostrar esse papel a vocês, né? Então, enfim, vocês não viram o papel, tá? Porque eles são ecologicamente corretos, então a gente escreve as dúvidas de vocês aqui, mas atrás rascunho, né? Olha que bacana, são pessoas corretas, preocupadas com a natureza. Enfim, vocês precisam ver o Greg também. O Greg, ele chega a ser engraçado de tão feio. Mas enfim, desmanchou aqui o lugar. Bote no lugar, Greg. Volta aí, fui eu que debati com a perna. Ele ficou nervoso. Enfim, vamos lá. O que eu quero que vocês entendam? Quando a gente trata de atos administrativos, eu não posso fazer uma conversa, obviamente, da matéria inteira. Então, se tem um tema que cai muito na prova, é o tema de delegação e avocação de competência e o tema de motivação dos atos. Então eu vou rapidamente, nesse vídeo aqui, falar um pouquinho dos dois. A gente sabe que todo ato administrativo é composto por 5 elementos para a doutrina majoritária: competência, finalidade, forma, motivo e objeto, né? A competência é irrenunciável, imprescritível e improrrogável. Então não se pode abrir mão da competência, não se perde pelo não exercício e não se adquire pelo exercício. Ela é improrrogável, ela não é prorrogável como lá no direito processual civil, né? Que se o juiz for relativamente incompetente e ninguém alegar, se prorroga. Aqui não, a competência não admite prorrogação. Pois enfim, a Lei 9784 de 99, nos artigos 12, 13, 14, expressamente regulamentam a possibilidade de delegação e avocação de competência, que não configuram renúncia. Na delegação, o agente público estende a sua competência para um outro agente. Então ele pode estender a competência originária dele para um outro agente que não tinha competência originária. Então A delega a competência para B e B pratica o ato. Quem responde pelo ato, A ou B? B. A gente tem uma súmula do STF, a súmula 510, que diz que no eventual mandado de segurança impetrado em face desse ato, a autoridade coatora é a autoridade B. B, que é o delegado, se ele pratica o ato, ele responde pelo ato praticado. Essa é a ideia. Quem pratica o ato responde pelo ato praticado, mesmo que pratique por delegação. Na avocação, não há extensão de competência. Na avocação, o que existe é uma tomada de competência. O agente toma temporariamente para si a competência de um outro agente. 2 pontos importantes. Primeiro, a lei diz que a delegação pode ser feita para agentes de mesmo nível hierárquico e também que a delegação pode ser feita para agentes de hierarquia inferior. Então se admite a delegação no mesmo nível hierárquico, se admite a delegação em nível de hierarquia inferior. A avocação não. Só se pode avocar competência de agente subordinado. Só se pode avocar competência de agente de hierarquia inferior, certo? O segundo ponto importante é que a lei veda a delegação de competência para a edição de atos normativos, para decisão de recurso hierárquico e para competência definida em lei como competência exclusiva. Então, competência exclusiva, atos normativos e recurso hierárquico, recurso administrativo, não admitem delegação e nem avocação. Em relação ao motivo, tem uma teoria dos motivos determinantes, né? Que vale a pena a gente conversar. O que acontece? O motivo é aquela situação de fato de direito que deu ensejo à prática do ato, que justificou a prática do ato. Todo ato tem motivo. E a princípio, esse motivo tem que ser apresentado. A gente chama isso de motivação. A explanação dos motivos é a motivação. Existem situações em que a lei dispensa a motivação do ato, porque a motivação é um princípio, mas não é absoluto. Exemplo clássico. O artigo 37, inciso 2 da Constituição diz
que os cargos em comissão são cargos de livre exoneração, nomeação e exoneração. Então a exoneração de um comissionado é livre, livre inclusive de motivação. Para exonerar um servidor comissionado não precisa haver motivação. Você pode exonerá-lo livremente. No entanto, se a motivação for feita, mesmo nas hipóteses em que a motivação não é necessária, se a motivação for feita e essa motivação for colocada no ato, ela integra o ato. E por isso, se a motivação for falsa ou viciada, o ato também é viciado. Então, se supõe a Thalita, servidora comissionada, minha assessora, eu decido exonerar a Thalita, eu não preciso fazer motivação, porque é cargo em comissão. Mas se eu fizer a motivação e ela for falsa, o ato é nulo. Isso é o que a gente chama de teoria dos motivos determinantes. A teoria dos motivos determinantes diz que os motivos apresentados como determinantes para a prática do ato vinculam esse ato, tá certo? Deixa eu te falar, na semana que vem eu vou ver se eu comento com vocês algumas coisas quando a gente estiver fazendo nossas revisões aqui, nossos pontos, aspectos interessantes que estejam acontecendo no dia a dia, né? A gente teve algumas coisas interessantes nesses últimos meses aí. Eu queria falar um pouquinho sobre aquela... Lembra daquela ciclovia lá no Rio de Janeiro que morreu um ciclista? Pois é, tem algumas coisas que a gente consegue jogar direito administrativo no caso prático. Vou pedir a Thalita para poder a gente incluir esse administrativo na prática aqui no dia a dia, para a gente trabalhar temas que são relevantes para o que tem acontecido hoje, o que tem aparecido na televisão, e você diz, pô, e aí, eu faço o que nisso aqui, né? E aí a gente conversa um pouquinho sobre isso, tá bom? Então, fiquem atentos, se inscrevam no canal, cada dia que passa eu vou tentando trazer mais novidades para a gente ir discutindo, conversando. O que eu quero é que você fique inteirado na matéria, você consiga entender ela para concurso, para sua vida prática, para discussão, né? Administrativa é uma matéria fantástica e relevante demais para você que está se preparando para concurso público, tá bom? Até a próxima.